Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 46. Salmo 46, nós vamos ler o verso 11. Eu quero pensar com vocês sobre o refrão dos redimidos. Salmo 46, versículo 11, o refrão dos redimidos. Eu lerei este verso na Nova Almeida atualizada. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não sei se você já percebeu, é muito comum, algumas músicas grudam e não saem da cabeça da gente, não é mesmo? Você acorda às vezes no meio da noite, vai ao banheiro, aquela música na cabeça. Acorda de manhã, a música na cabeça. E geralmente são aquelas mais bobinhas, mais chatinhas, não é assim? Não sai da cabeça da gente. Pois é, não é por acaso. Músicas, essas principalmente, foram compostas para nos fisgar nossa atenção, nossa mente. De forma que artifícios para captação da nossa atenção, artifícios para fixação da mensagem musical no coração da gente, na mente da gente, são tão antigos como composições líricas, por exemplo, odes, canções, refrões ou estribilhos, esses que temos em hinos, por exemplo, são versos, ou conjunto de versos repetidos em intervalos regulares, e são utilizados, os refrões, os estribilhos, são utilizados, dentre outras coisas, para facilitar a memorização dos textos. A Bíblia contém refrões que são inesquecíveis. Um deles é o texto que a gente leu aqui no Salmo 46. Salmo este que nós já estudamos quando passamos pelo Salmo, na série de mensagens nos Salmos, mas que hoje me faz voltar a ele para pensar sobre esse refrão. Esse refrão se repete 2 vezes no Salmo 46. Observe o verso 7. O salmo composto pelos filhos de Corá. Bem no meio do salmo você tem, no verso 7, a primeira vez o refrão. E no final do salmo, no verso 11, você tem o refrão pela segunda vez, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outra informação importante, que é também um recurso literário dos salmos, é que em ambas as recorrências, esse refrão, no verso 7, no verso 11, esse refrão está acompanhado do que vem depois dele, a expressão selá, ou pausa, ou interlúdio. Eu não sei se a sua versão traz, mas existe sim, depois do verso 7 e depois do verso 11, existe essa expressão pausa, interlúdio ou selá. Por quê? Spurgeon, no comentário dele dos Salmos, ele faz uma anotação interessante sobre a repetição desse refrão no Salmo 46, e não apenas sobre a repetição do refrão, mas a repetição desta expressão selá, logo depois do refrão. Olha o que ele diz, 2 vezes o refrão, verso 7, verso 11. Planejou-se que fosse cantado 2 vezes. Por quê? É uma verdade da qual crente nenhum deveria se cansar, mas é um fato muitas vezes esquecido. É um privilégio precioso sobre o qual nunca será demais considerar. Deus está do nosso lado, Ele é Emanuel, Deus conosco. O Senhor selou um pacto conosco. Demonstre sua alegria através do santo canto e em tempos de adversidade continue levando canções ao Senhor. Na interpretação de Spurgeon, e eu creio correta,
esse refrão está aqui repetido, para reforçar para nós a mensagem desse texto. Sobre a expressão selá ou pausa, tanto aqui no verso 11 como no verso 7, Spurgeon diz que isso significa, tendo cantado esse refrão, pause e enleve o coração a Deus baseado na mensagem do refrão. Pause e enleve o coração a Deus. Então o texto diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pause, pense, enleve o coração a Deus através da mensagem deste refrão. E aí Spurgeon continua e diz: descanse em contemplação após o louvor. Continue mantendo a alma em sintonia. É mais fácil cantar um hino de louvor do que manter um espírito de louvor. Olha a sacada dele. Esse selá, ou pausa, ou interlúdio, vem depois desse refrão, porque é mais fácil cantá-lo do que parar para meditar no que cantamos. Não é mesmo? Tanto que é triste, é lamentável a atitude que muita gente tem com relação à música na igreja, por exemplo. Muita gente prefere chegar depois do momento de cânticos. Como se o momento de cânticos no culto fosse apenas um apêndice desnecessário. A música é fundamental e eu não tenho hoje aqui, não é nosso propósito discorrer sobre isso, mas Spurgeon está nos fazendo lembrar de algo fundamental. Aquilo que cantamos deve ser motivo para pararmos e refletirmos e enlevarmos a Deus o nosso coração. Mas ele continua: mas que seja o alvo manter insurreta, olha, manter insurreta a alma, a devoção do nosso coração agradecido, e que termine a nossa canção como se desejássemos que ela continuasse. Por isso nós temos esse selá, essa pausa no final de cada uma das vezes que aparece o refrão. Portanto, por que eu te trouxe todas essas informações? É óbvio que os filhos de Corá, quando compuseram o refrão para esse salmo, eles intencionaram, eles almejaram que nós mantivéssemos tanto a cabeça como o coração nessa mensagem. De forma que a mensagem deste salmo, resumida no refrão, pudesse moldar nossa postura, pensamento, postura, cabeça, coração, comportamento. O salmista quer que as grandes verdades contidas aqui possam nos influenciar, e daí ele compõe o que nós também poderíamos chamar de jingle da graça. Ou, como o título que dei a esse salmo, a esta reflexão, o refrão dos redimidos. O que é um jingle? Jingle é uma peça publicitária, musicada, que consiste em um refrão, em ser refrão simples, de curta duração, próprio para ser lembrado e cantado com facilidade. Então foi isso que o salmista fez. O salmista compôs para nós, repetiu 2 vezes, colocou um selá, um pausa, um interlúdio no final de cada uma dessas vezes, para nos dizer o seguinte: pense no que você acabou de cantar, reflita e comporte-se com base no que você cantou. Então nós temos aqui 3 coisas nesse pequeno refrão, que eu quero estudar com vocês ao longo provavelmente de 3 mensagens, hoje e as próximas 2, só nesse texto, só nesse versículo. Hoje o refrão dos redimidos, e o que eu quero ver com vocês é isso. O que a gente aprende com este recurso literário do salmista? A primeira coisa que eu quero ver com você é que esse refrão, que é o refrão dos crentes, daqueles que foram salvos pela graça e por meio da fé, esse jingle da graça,
A primeira coisa que a gente vê aqui é que ele serve para encantar a imaginação do povo de Deus. Encantar a imaginação. Em segundo lugar, veremos nas próximas ocasiões, encorajar o coração da gente. E por fim, expressa compaixão quando a gente enxerga aqui a providência de Deus. Então, hoje, o refrão dos redimidos encanta a imaginação com o poder de Deus. De onde eu tiro isso? Deste refrão. Onde você acha que está aqui algo que nós podemos dizer? O salmista colocou isso para encantar a imaginação da gente. Da expressão, o Senhor dos exércitos está conosco. Deixa eu explicar para você. Uma das vantagens de se envelhecer, ou desvantagens, melhor dizendo, uma das desvantagens, dentre tantas, né? A sua L5 aqui vai comprometendo, a sua cervical vai comprometendo, você vai começando a perder forças e energia física, não é assim? E tantas outras coisas. Mas uma das desvantagens, e eu creio que para mim talvez seja a pior delas, de envelhecer, é que a gente vai perdendo a imaginação. A gente vai perdendo o encanto, não é assim? Você olha para as pessoas mais vividas, mais experimentadas na vida, e elas chegam a dizer para você, elas falam, olha, eu já vivi o bastante para não ter mais encanto. Não é assim? As pessoas vão perdendo a imaginação, elas vão perdendo o encanto. Agora, criança não. Criança é doutora nessas coisas. A imaginação das crianças é fértil. Na cabecinha das crianças o mundo é sempre todo encantado. Os pequeninos se encantam com qualquer coisa, por menor ou por mais insignificante que seja aos olhos dos adultos. Não é assim? Por exemplo, na mente e nas mãos de crianças, tampinha de garrafa se transforma em botões de controle de nave espacial. Hoje não é mais com botão, né? Hoje é tudo touch. Aí elas inventam, elas pegam, sei lá, a caixa do sabão em pó e a caixa do sabão em pó vira um controle de nave. Atrás da cortina, a criança encontra a caverna do dragão. Toalha vira capa de super-herói. Cabo de vassoura vira cavalo. Colchão de ar vira o gigante Golias. Com um cobertor, alguns travesseiros, um colchãozinho, você é capaz de construir uma cabana, um acampamento inteiro com uma criança. E por aí vai. É impressionante porque não há limites para o mundo encantado das crianças. E deixa eu te contar um segredo. É exatamente por não haver limites para o mundo encantado das crianças, que as crianças são tão felizes. Vestidas com a camisa de um herói, ou deitadas do lado do papai, da mamãe, esses pequeninos, eles dormem em paz, o sono dos justos. Por quê? Porque eles confiam, eles estão vestidos de Batman. A imaginação. Do lado do pai e da mãe, eles estão seguros, porque ninguém poderá feri-los. Papai está perto, mamãe está perto. Se sentem seguros, se sentem imbatíveis. Como eu tenho saudade de alguns momentos da minha infância. Como é bom e belo o mundo da imaginação encantada. A vida fica mais feliz. A gente se sente mais seguro, mais confiante. Tudo fica mais gostoso quando a imaginação está encantada. Agora a gente cresce. E parece que a rotina, as responsabilidades, as decepções, vão sufocando a imaginação da gente.
e vão matando aos poucos o encanto. Não é assim, meu povo. Desencantados, a gente vai perdendo lentamente a fé, a esperança, e por fim a gente perde o amor. Quem não ama, não ama porque há muito tempo perdeu o encanto. O encanto na possibilidade de que alguém mude ou seja transformado pela graça de Deus, por exemplo. Sem encanto não se tem fé, não se tem esperança e se perde o amor. E quando os problemas se despejam sobre nós, e eles se despejam da mesma forma como se despejaram sobre Sansão, que teve seus cabelos cortados por Dalila, lá em Juízes 16, 19 a 21, e aí, com os cabelos cortados, sem saber que não tinha mais forças, Sansão tenta reagir, mas tudo foi em vão, porque ele não tinha se dado conta de que o poder de Deus já havia o deixado. Por uma razão, ao longo da caminhada profana de Sansão, ele foi perdendo o encanto no poder de Deus. Sem imaginação, sem encanto, sem temor em Deus e no poder de Deus, esse poder em nós e que é por nós, a vida mesma, nossa vida contaminada pelo pecado, cuida de acabar de nos destruir. Sim, porque temor é algo encantador, você sabe disso. Brinque com uma criança. Chegue na criança e pegue pela mãozinha dela e fala assim: vem cá, eu vou te levar ali na caverna do lobo. Não. Essa mistura de temor e de encanto faz a criança respeitar, ter receio. É sempre assim, olhe para elas, aprenda com elas. Encanto e temor faz a criança não ir na caverna do lobo. Mas a gente cresce e a gente vai perdendo o encanto, vai perdendo o temor, vai ficando corajoso demais e vai achando que tudo é bobagem. Ah, que nada, cabelo grande, poder de Deus. E aí Dalila no pé de Sansão. Olha o texto, Juízes 16, verso 19 a 21. Juízes 16, 19 a 21. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. É isso que o pecado faz com a gente. Você perde o encanto, você perde o temor de Deus e de repente você adormece no colo do prazer. E então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. Por que Sansão finalmente contou seu segredo para Dalila? Para pensar. Ele foi se tornando cada vez mais tão pragmático, tão prático, tornou tão natural para ele ser forte, tornou tão natural para ele conseguir o que ele queria com as forças dos seus braços. Foi tudo tão natural que ele foi perdendo o temor no Deus que havia feito com ele um pacto. Foi perdendo o encanto nesse Deus todo-poderoso. Encantado com os beijos e abraços de Dalila, Sansão se entrega. Ah, quer saber? Deus me disse que o segredo da minha força está nos meus cabelos. Se você cortar meus cabelos, o que essa fala revela para a gente? Um homem que não tem mais temor, que não tem mais encanto. E aí, desse modo, depois que os cabelos foram cortados, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar ele pensou, olha o que é a vida vivida no piloto automático. Olha o que ele disse: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Olha o que é a vida do homem e da mulher adultos.
que tem que acordar cedo para trabalhar, pôr comida dentro de casa, cuidar de filho. Olha como é que é a vida vivida na rotina. Você não tem mais o encanto de Deus no seu coração, você não tem mais o temor de Deus. Você acorda e diz: vou fazer como eu sempre fiz. Aí o texto bíblico nos diz que Sansão, porém, não sabia que o Senhor o havia deixado. Gente, esse para mim é um dos textos mais tristes da Bíblia. Eu lamento não conseguir ler esse trecho e não chorar. Porque quantos não são aqueles dentre nós cuja força de Deus já foi embora há muito tempo? E a gente acorda todo dia de novo e de novo dizendo: eu vou fazer como eu sempre fiz. Não tem mais encanto por Deus, não tem mais temor de Deus, já se comprometeu, já entregou toda a sua vida para o pecado e disse: corta meu cabelo, isso não vai dar em nada. Ir na igreja, escola bíblica dominical, ouvir sermão, pequeno grupo, dóquimos, ler livro, não, eu vou fazendo, eu vou vivendo, eu tenho conseguido. Eu vou fazer como eu sempre fiz. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado, porque o poder de Deus se mantém em nós na medida em que a gente cultiva o encanto em Deus. Deus fez uma aliança comigo. Essas 7 tranças crescidas é o sinal de que Deus é minha força. Esse é o encanto de uma criança que Sansão perdeu, porque cresceu e encontrou as belas coxas de Dalila. É triste. Quanta gente assim. Os filisteus o capturaram, diz o verso 21, furaram os olhos dele, levaram ele para Gaza, porque é isso que o pecado faz. E você vai observar Sansão, se você ler a vida dele, você vai observar que o verbo que mais descreve Sansão é o verbo ver. E pensa num homem que só sabia ter olhos para ver mulher. E Sansão viu, Sansão vivia vendo. Cadê? Via até perna de mesa. Era um homem impressionante. Mas o pecado vem e te toca naquilo que é mais precioso para você. Seus olhos. Leva você para Gaza, prende você a 2 correntes de bronze e obriga você a moer cereais na prisão. Percebeu o que é a vida sem o encanto? Sem o temor de Deus, sem o temor encantador que nos faz dizer: não, eu não posso tocar nisso, eu não quero fazer isso, eu não vou tocar na carcaça de um leão morto. Sansão fez isso, não deveria. Não, eu não vou tomar dessas uvas, eu não vou mexer com esse vinho, eu não vou me embriagar, não. Ele perdeu o encanto, foi perdendo aos poucos. E achou que podia viver a vida como sempre fez das outras vezes. Seria esse seu caso? Você cresceu na igreja, durante tanto tempo, tudo foi encantador para você, e de repente não tem mais encanto. Por quê? Qual é a sua Dalila? No colo de quem você está deitado? Recobre o seu temor, recobre o seu encanto. Pastor, mas o que isso tem a ver com Salmo 46? Veja o Salmo agora, o verso 11. Os filhos de Corá, inspirados por Deus, compuseram o Salmo 46, com o propósito de celebrar a vitória do rei Ezequias e do povo de Judá sobre Senaqueribe e os seus soldados assírios. A ideia é essa do Salmo. Pastor Judy Clay fez uma belíssima exposição nesse Salmo, está no nosso canal no YouTube, mostrando
como Deus foi dando o livramento, então eu não vou me deter a esses detalhes, você pode ir lá no YouTube e assistir. Esse salmo é belíssimo. Esse salmo, gente, eu já disse isso aqui, esse salmo era o salmo preferido do Martinho Lutero. Castelo Forte é o nosso Deus, nasceu com base nesse salmo. O salmo é impressionante de fato. O momento era de crise. Senaqueribe, o rei da Síria, não só havia cercado a cidade santa, como também vinha humilhando o povo de Deus, zombando do povo de Deus, desdenhando do povo de Deus. E o Ezequias, o rei de Judá, estava apavorado, então ele corre ao profeta Isaías em busca de um conselho. E a resposta de Deus foi clara. Isaías 37, de 33 a 35, diz, em resumo, Jerusalém, Ezequias, não será tocada. Jerusalém não será tocada. Acalme seu coração. E realmente, Deus agiu pelo seu povo, Deus destruiu o poder dos inimigos, está lá em Isaías 37, de 36 a 38. E os filhos de Corá, então, compuseram o Salmo 46, celebrando aquela vitória, encorajando o povo de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares, afirmando-nos que nos piores momentos da vida, sempre haverá socorro em Deus. Essa é a mensagem do Salmo. A forma como Senaqueribe e as tropas foram derrotados, as tropas dos assírios, está lá em 2 Reis. Veja comigo, 2 Reis 19, 35 a 37. 2 Reis 19, 35 a 37. Também fala-se dessa derrota em Isaías 37, 36 a 38. Mas eu quero ler 2 Reis 19, 35 a 37. Para você saber o pano de fundo do Salmo. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios numa noite. Você tem noção? Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para sua terra, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat, e outro filho, Esar-Hadon, se tornou seu sucessor na Assíria. O que de fato teria acontecido? Como esse anjo do Senhor teria matado 185 mil soldados de uma só vez, numa noite? A gente não sabe ao certo. Flávio Josefo, que é o grande historiador dos judeus, ele diz que uma peste foi enviada por Deus, um tipo de peste como aquelas enviadas por Deus no Egito. Em todo caso, o que Senaqueribe testemunhou deixou ele tão impressionado que, segundo Josefo, o rei se retirou à pressa para Nínive, capital do seu reino, se escondeu lá, achando que Deus não o acharia, mas os filhos o acharam. E os próprios filhos tiraram a vida do rei e pai deles, Senaqueribe. Senaqueribe era, com efeito, um homem muito mau. Mas Senaqueribe não intimidava Deus. Podia intimidar o povo de Israel? Deus não. Senaqueribe, de fato, era um rei muito poderoso, mas mais do que Deus, jamais. Senaqueribe se sentia, sim, dono do pedaço, mas a terra, de fato, é de Deus. O feito do Senhor, segundo Reis 19, 35 a 37, foi tão maravilhoso, que olha como o salmista colocou isso, numa linguagem retumbante, deslumbrante. Salmo 46. Salmo 46, versos 8, 9 e 10. Depois
de 185 mil soldados mortos, sabe-se lá como. Olha o que os filhos de Corá escrevem, inspirados por Deus, Salmo 46, 8. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco, parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Talvez uma espécie de praga, alguma espécie de fogo no arraial tivesse matado 185 mil, não sabemos. E aí ele diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, eu serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Essa é a história do Salmo. Mas sabe o que me impressiona? A forma como os filhos de Corá resumiram toda essa história num refrão. E o refrão é o verso 7 e o verso 11. Eles resumem tudo dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Perceba o seguinte: o poder de Deus encantou a imaginação do salmista. Como eu enxergo isso? Com a expressão que ele usa, ele diz algo, ele não entende como aconteceu, ele não sabe como 185 mil morreram, o que ele sabe é que a guerra cessou, os sobreviventes deram no pé, Deus quebrou arcos e lanças, ou seja, a Assíria naquele momento pelo menos não tinha nenhum poder contra Israel, tendo intimidado e cercado eles por tanto tempo. E aí o salmista simplesmente diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O que os filhos de Corá estavam fazendo? Eles estavam destacando o poder de Deus, que a tudo e a todos sobressaiu na batalha, colocou um fim naquela aflição. Mas o salmista não se contentou, e o refrão poderia ser o seguinte: o poder de Deus nos resgatou. Não poderia dizer isso? O poder de Deus nos resgatou. O poder de Deus nos resgatará, ou o Deus Todo-Poderoso nos livrou, algo desse tipo. E ele teria destacado o poder de Deus. Não, mas ele não apenas descreve, ele dá informações para que a nossa imaginação se encante. O Senhor dos exércitos celestiais está conosco. Ele quer que você e eu leiamos essa frase como uma criança a leria. Sabe como é que uma criança leria? Imaginando os exércitos. Encantada. Você vai contando uma história para uma criança, você viu como é que ela faz? Verdade, pai. É. Verdade, pai. O exército era grande, era muita gente, pai. É. A gente lê isso aqui, o Senhor dos exércitos está conosco. Nossa, minha avó diria: que menino desacuçoado. É para a gente ler isso aqui com a mente encantada. O Senhor dos exércitos está conosco. Claro, o Senhor dos exércitos de que se fala aqui, não são os astros, as constelações, os planetas, apesar de que em outros momentos no Antigo Testamento, exércitos celestiais se refere à criação de Deus, mas não aqui. Esses exércitos celestiais são hostes angelicais. E todos eles estão à disposição de Deus para servir a Deus e aos filhos de Deus, conforme o comando do próprio Deus. E os filhos de Corá querem que a gente entenda isso. O poder de Deus é para trazer aos redimidos fé, mas não apenas isso, é para trazer fé ao coração dos redimidos, é para produzir fé em nós de uma forma encantadora. Então, tendo previamente já apavorado, arrasado dezenas de outras nações, Senaqueribe, se você vir
lendo a história de reis, naquele contexto do texto que a gente leu, Isaías, você vai ver que esse rei veio amedrontando todas as nações. Tentou intimidar Ezequias, o povo de Judá, como fez, segundo Reis 18, 17. Ezequias ficou intimidado com os exércitos de Senaqueribe, mas os filhos de Corá, quando contam a história para nós, dizem, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Sabe o que eu aprendo dessa expressão? Ouça, povo de Deus, Deus não se contenta em apenas demonstrar o poder dele para nós. Deus também quer encantar a nossa imaginação com esse poder. Como seria bom se a gente recobrasse o encanto da infância. O encanto no poder de Deus. E aqui eu já estou te dando dicas sobre como você deve reagir diante dessa verdade bíblica. Ó Deus, minha mente não se encanta mais. Eu não consigo mais ler essa frase e me encantar. E imaginar o poder encantador desse Senhor, que é Senhor de exércitos celestiais. Não é, meu povo? O mundo aí fora sabe criar obras encantadas. Por quê? Porque eles sabem que nós somos dirigidos, guiados por isso. Deus nos fez assim, mas nós, igreja, povo de Deus, nos contentamos, infelizmente, a descrever fatos. Deus é poderoso, aleluia. Me diga como. Aí os filhos de Corá, Ele é Senhor dos exércitos celestiais. Quer ver uma coisa? Você acha que eu estou exagerando no que eu estou te dizendo? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. A gente vai ter aqui uma visão maravilhosa do poder dos exércitos do Senhor, na história de Eliseu, lá em Dotã. Eliseu, o profeta. 2 Reis 6, 14 a 17. E veja como Deus está sim sempre preocupado, não apenas em demonstrar o poder dele, mas nos encantar, demonstrando-nos seu poder. Por quê? Porque do encanto nasce a fé, do encanto nasce a coragem, do encanto nasce o temor, do encanto você encontra vibração. Olha o verso 14, 2 Reis 6, 14. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus, o seminarista, se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Disse Eliseu, não tenha medo, pois do nosso lado há muitos mais que do lado deles. E aí eu posso imaginar esse menino, onde Eliseu? E aí Eliseu ora, ó Senhor, abre os olhos desse menino, para que veja o Senhor dos exércitos celestiais. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colunas ao redor de Eliseu, ou melhor, as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Diga para mim se Deus não quer te encantar. Ele precisaria fazer isso? Bastaria a palavra do profeta? Não se preocupe, Eliseu. Deus enviará seus anjos ao nosso favor. E seria verdade. Mas Deus não quer que a gente apenas creia em verdades. Deus quer que essas verdades nos encante. Porque é do encanto nas verdades de Deus que nasce o verdadeiro louvor. Sabe por que muita gente é fria andando com Deus? Porque não se encanta mais. E não ora mais como Eliseu.
E não pede mais a Deus: Deus, abre os olhos, abra meus olhos, porque eu quero ver o seu poder, eu quero me encantar com o Senhor, como eu nunca fiz, ou como um dia eu fui. O refrão dos redimidos encanta a imaginação com o poder de Deus. E como nós, o povo de Deus, precisamos de redescobrir, nos regozijar com a imaginação encantada pelo Senhor. Sabe por quê? Olha o que C.S. Lewis falou sobre isso. C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, ele dizia, e aqui fica uma sugestão para você: leia as Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Leia para os seus filhos, leia para os seus netos. Leia fazendo as vozes do Senhor Fauno. Leia. Leia um para o outro em voz alta. Deixe o encanto retomar seu coração. Como era bacana ler isso para o Samuel e para a Isabela, eles ficavam com os olhão regalados. Hoje eu leio, pai. Perderam o encanto. Mas a gente é assim. C.S. Lewis dizia que a razão é o órgão natural da verdade, enquanto a imaginação é o órgão do sentido. E Deus não nos criou apenas com razão, Ele nos criou com uma razão que nos faz imaginar. O que C.S. Lewis estava dizendo é que nós não compreendemos realmente o significado de palavras ou de conceitos até que a gente consiga imaginá-los. Já percebeu isso? Se eu ficar aqui só te explicando, sem ajudar a fazer sua mente imaginar, enxergar, vai ficar abstrato, não é? Por quê? Porque a razão é o órgão natural da verdade. Mas nós não somos só razão. A imaginação é o que dá sentido à verdade. Veja, não existe imaginação sóbria sem verdade. A verdade é fundamental, Deus, Cristo é a verdade, é indispensável, mas essa verdade, ela será melhor apreendida, absorvida, quando a minha imaginação contemplá-la. Por isso que João vai dizer no Evangelho o tempo todo: vimos a sua glória. Ele vai dizer na primeira carta: nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nós tocamos, eu senti o cheiro. Uma coisa teria sido os filhos de Corá dizerem: o poder de Deus está conosco, o poder de Deus será por nós, o poder de Deus nos libertou, e seria verdadeiro. Mas quando ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, ele está dizendo: encante-se com isso. Uma coisa era Eliseu ter apenas dito o que de fato ele disse ao servo: não tenha medo, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Ponto, verdade. A história poderia se encerrar aqui, mas não. Ele ora a Deus: Senhor, abre os olhos para que veja. E a minha oração nessa manhã é que Deus abra os seus, para você buscar na Bíblia de novo encanto pelo seu Deus. Para que Deus e Cristo e a obra de Jesus para te salvar seja mais encantador do que a maconha do colega, do que as pernas da menina, do que o tanquinho sarado do rapaz. Que Deus seja o seu encanto, que Deus seja a sua alegria, que Deus seja o seu prazer. E a minha oração é: Senhor, abra os olhos desses seus servos, para que eles vejam ao redor cavalos e carruagens de fogo, e se encantem de novo com o nosso Deus. Você não pode sair daqui simplesmente com alguma informação verdadeira. Eu terei fracassado se eu não lhe comunicar verdade. Mas eu igualmente fracassarei se a verdade que eu comunicar, de alguma forma, não encantar sua imaginação de novo. Gente, o que o salmista nos ensina quando ele, em vez de simplesmente dizer: o poder de Deus nos resgatou, quando ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco.
Isso muda a forma como um pastor deve pregar. Um pastor não pode só pregar comunicando conteúdo. Isso muda a forma como a gente busca aprender de Deus. Não basta a gente sentar num curso, numa sala de aula, numa escola bíblica e receber fatos. Isso muda a forma como um professor leciona na escola bíblica. Isso muda a forma como a gente lê a Bíblia, porque a gente vai para ler a Bíblia e diz: Deus, abra meus olhos, eu quero me encantar, eu quero ver glória. Você faz isso quando você busca entretenimento de toda sorte. Seus olhos estão em busca de glória. Você faz isso quando você tira uma selfie. Você quer registrar aquele momento de glória. Nós estamos em busca de glória. Então, saia daqui com um compromisso de orar de novo e a todo instante: Senhor, faça-me ver. Senhor, encante a minha mente. Senhor, encoraja-me com a realidade das hostes celestiais. Porque o refrão dos redimidos diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Feche seus olhos. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais. Encanta-nos com a revelação de quem Tu és. Encanta-nos com a glória do Senhor estampada na face do Jesus que encontramos nos Evangelhos, no Novo Testamento, na Bíblia. Ó Deus, coloque no coração de cada um, do mais jovem ao mais idoso aqui nesta manhã, o desejo intenso de Te buscar, não apenas para adquirir fatos verdadeiros, mas para que esses fatos de verdade possam encantar o coração, encantar a mente, de forma que o colo das Dalilas desse mundo não nos encantem. Seja o Senhor mais belo para nós do que qualquer encanto do pecado. Seja o Senhor mais atraente para nós do que qualquer oferta do pecado. Seja o Senhor maravilhoso para nós de uma forma toda encantadora. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Deus, que a obra de Jesus na cruz seja para nós atraente. Que a ressurreição poderosa do Cristo seja para nós encantadora. Porque é esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que nos fez nascer de novo, para ver e nos encantarmos com glória em Jesus. No nome de quem nós oramos. E já Te agradecemos pelo almoço, por tudo que teremos juntos, pelo descanso da tarde, pelo culto da noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém.